It's a great pleasure to be here. Eu acho visitar o Brasil sempre muito emocionante e estimulador. E eu normalmente venho nessas viagens para o Brasil com muitas ideias novas, de modo que eu espero que vocês me venham e me façam perguntas interessantes depois e também me forneçam algumas novas ideias. O ano de 2013 foi para mim um ano muito excitante e interessante, mas uma pessoa que tem sido há muito tempo um observador dos movimentos sociais urbanos e algumas vezes um participante nesses movimentos, eu acredito que o que aconteceu em 2013 foi significativo e acredito de várias maneiras importantes. Vocês tiveram uma série de eventos aqui no Brasil e vi uma série de relatos diferentes, os relatos conflitam em termos do que efetivamente aconteceu com quem e onde, isso é normal. Mas começou com um evento pequeno, um evento relativamente pequeno, que foi um pequeno protesto por causa do aumento das passagens de ônibus, e certamente não só ele se espalhou para outras questões, mas também se espalhou geograficamente a tal ponto onde quase todas as cidades no Brasil se tornaram ou se envolveram num protesto coletivo. Isto foi, para lá houve uma estrutura semelhante de vir a construir um shopping no centro da cidade, se tornou, na realidade, era um protesto bastante silencioso na primeira noite. Na segunda noite a polícia reagiu em excesso e de repente Istambul estava de cabeça para baixo. E não foi só Istambul, foi também Ismail e também Ankara e todas as outras cidades da Turquia. Portanto, ambos esses protestos trazem a questão de por que o protesto foi tão contagioso, por que passou de uma cidade para as outras como se fosse um incêndio de floresta. E a segunda coisa que eu acredito que foi significativo é que muitos comentadores perceberam que os participantes dos protestos não eram os suspeitos normais. Havia algo de diferente. Houve um editorial no New York Times, que não é o jornal mais confiável do mundo, mas ocasionalmente vale a pena ler e tem algumas coisas interessantes. E o editorial disse que o que foi mais interessante sobre ambos esses protestos é que, em primeiro lugar, que eles vêm na esteira de um período forte de crescimento econômico, que a Turquia estava apresentando taxas de crescimento segundo somente para a China. O Brasil vinha crescendo muito rápido. Portanto, por que num período que parecia na superfície estar mostrando um alto nível de prosperidade, por que isso resultou nesses protestos? E a segunda coisa que foi sugerida é que os protestos continham um elemento muito importante de rebelião da classe média e que talvez houvesse em andamento uma rebelião da classe média contra o que está acontecendo, mas não houve nenhuma tentativa na parte dessa pessoa de fazer uma análise do que está acontecendo e por que está acontecendo. Com certeza, no caso da Turquia, até onde eu sei, aqui também no Brasil, os movimentos de 2013 não eram organizados pela classe trabalhadora ou por sindicatos ou estudantes, mesmo que haviam elementos desses três grupos participando. A insatisfação estava em outro lugar. E eu acredito que uma das conclusões imediatas seria que
O que essas rebeliões sugerem é uma insatisfação muito grande emergindo entre muitos elementos da população sobre as qualidades da vida urbana. Que a vida diária numa cidade está se tornando cada vez mais estressante, intolerável e cada vez mais sem igualdade, desigual. A resposta à pergunta de por que esses protestos seguiram um período de forte crescimento econômico era uma resposta fácil e simples, que era que tinha havido uma renovação do crescimento econômico depois de 2008, 2009 em nível global. Mas essa renovação do crescimento econômico não é uma renovação do bem-estar para as pessoas. Em outras palavras, a estrutura do que aconteceu depois de 2008, 2009 era que 1% ia muito bem. As empresas capitalistas iam muito bem, mas as pessoas iam muito mal. E, na realidade, estava indo pior do que antes, em 2007 e 2008. Portanto, esta situação pareceu cristalizar o que estava acontecendo nas cidades há alguns anos antes. Porque o que aconteceu em 2013 não foi um evento isolado, mas foi a acumulação de uma década de protestos. Esses protestos urbanos incluíram aqueles que ocorreram na África do Norte, que eram focados na demanda por maior democracia, e incluiu os protestos contra a austeridade, como o que aconteceu na Espanha e o que aconteceu na Grécia. E incluiu o movimento de Occupy, de ocupar, que trouxe atenção para a desigualdade social e o poder do 1% sobretudo, e que também se proliferou. Então, o que começou no Wall Street foi para Londres e depois foi para muitas outras cidades do mundo. E também veio atrás daquilo que eu acredito que seja um evento extremamente extraordinário, que nós tendemos a esquecer que isso aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2003. Havia um protesto global de massa contra o prospecto de os Estados Unidos entrarem em guerra contra o Iraque. 2 milhões de pessoas estavam nas ruas de Madrid, 2 milhões de pessoas em Roma, 1,5 milhão em Paris, 1,5 milhão em Londres, milhares em Nova York. Cerca de 250 cidades do mundo simultaneamente produziram um protesto de massa. E algo interessante surgiu de tudo isso, como também aconteceu como resultado do movimento Occupy. Que, na realidade, a imprensa, em especial certos segmentos, começaram a falar de uma maneira diferente sobre o mundo. O New York Times, por exemplo, estava 100% por trás da ideia de invadir o Iraque, apoiava 100%, até 15 de fevereiro. Depois, escreveu um editorial no qual dizia: vejam bem, essa é uma expressão da opinião pública global, e é uma expressão maciça da opinião global pública, e esta opinião merece ser ouvida. Portanto, nós temos que pegar a resistência à guerra contra o Iraque e levar a sério. E, da mesma maneira, no movimento Occupy, ao atrair a atenção para o 1% e o que o 1% tratava, isso mudou o diálogo nos Estados Unidos. De uma situação onde nós não podíamos mencionar a desigualdade social como tendo qualquer tipo de problema, para uma situação onde nós podíamos começar a falar sobre a desigualdade social.
Obama mesmo introduziu isso na sua campanha de reeleição. E existem alguns que argumentam que a sua introdução da desigualdade social no diálogo político ajudou a mobilizar um número suficiente de pessoas para dar a ele um segundo mandato. Portanto, a desigualdade social se tornou uma questão. E existem forças no momento que estão tentando tornar uma questão central. A significância do livro por Descartes, que não é um livro muito bom, certamente não é sobre o capital, mas é uma documentação fabulosa sobre como o capital produz níveis cada vez maiores de desigualdade e a não ser que o mercado seja regulado e a não ser que a riqueza e a receita sejam redistribuídas. Portanto, esta forma de argumento sugere que os protestos sociais deste tipo vêm mudando a sua qualidade nos últimos 10 a 15 anos. E a qualidade do argumento é cada vez mais sobre as qualidades de se viver numa cidade, na vida urbana. E não é por acaso que, mais cedo como nós ouvimos, muitas pessoas estão agora achando impossível conseguir arcar com os custos de viver na cidade em que moram. Existe uma exibição que vai abrir no Museu Metropolitano de Arte em Nova York, no qual um amigo meu, na realidade, construiu algo que vai ser exibido. E isso indica o fato de que 50% da população da cidade de Nova York tenta viver em menos de $30.000 ao ano. O que quer dizer que eles não poderiam razoavelmente ter condições de pagar mais do que $1.000 por mês de aluguel para uma família de 4. Em lugar nenhum dentro da região metropolitana de Nova York você consegue encontrar um lugar para morar por esse valor. A população de baixa renda gasta 80% da sua receita em aluguel, e só em aluguel, deixando cerca de 20% para o restante, alimentação, sem falar em comprar roupas e outras coisas desse tipo. Este nível de fracasso da sociedade em atender as necessidades de habitação na grande massa da população contrasta com outra coisa, que é o fato de que em quase todas as cidades do mundo que eu já visitei existe uma explosão de construção em andamento. E essa explosão de construção é dedicada principalmente à construção de acomodação para os super ricos. Em outras palavras, constrói condomínios de alto custo para aqueles que têm uma renda fantástica. E existem pessoas em volta por aí que têm esse tipo de renda. Eu menciono, por exemplo, que metade da população da cidade de Nova York tenta viver com menos de $30.000 ao ano. 1% superior dos contribuintes de Nova York em 2012 ganhou cada um deles $3,57 milhões em um ano. Agora, no que é que eles gastam esses $3,57 milhões? Bem, nós nos dizem, pelo direito republicano, que é bom que eles tenham todo esse dinheiro, porque eles investem esse dinheiro e, ao investi-lo, eles criam empregos e isso é bom para todos nós. Mas, se você examinar o que eles efetivamente gastam, o que é que eles fazem? Eles compram mais uma cobertura. E depois, o que eles fazem com essa cobertura? Eles nem vão morar lá. Porque a cobertura não tem valor de uso para eles, é um valor de especulação e de troca que tem para eles, é só isso que os interessa. Portanto, nós temos cada vez mais condomínios na cidade de Nova York para os super ricos, nos quais ninguém mora. Existem cidades inteiras em Londres onde ninguém mora, só para os super ricos.
E tudo que os ricos estão fazendo é especulando no valor da propriedade. Alto valor de mercado para a propriedade. E quais são os impactos disso? Um deles é que o valor da propriedade, de um modo geral, sobe e sobe cada vez mais. E logo, ninguém consegue encontrar um lugar para morar na cidade. Portanto, essa atividade especulatória diz que, na realidade, um grande segmento da classe capitalista não está interessado em investir em atividades produtivas de forma nenhuma. Na verdade, estão interessados em investir em aluguel. E quanto mais alto o aluguel, maior o seu retorno. E quanto mais eles conseguem tirar das pessoas através do aluguel, melhor é. Agora, por quê? Nós estaremos numa situação onde a classe capitalista, de um modo geral, não investe em atividades produtivas. Porque seria o caso de que a taxa de retorno na área de produção está tão baixa que, na realidade, eles não querem se incomodar com esse tipo de coisa chata que seria um investimento na produção, onde eles têm que negociar com trabalhadores e acabar fazendo alguma coisa, quando você pode ficar sentado nas baranas do seu iate e esperar que o preço do seu condomínio suba. E depois talvez vender, pegar o ganho do capital e fazer tudo isso de novo. Isso está acontecendo não apenas num lugar como a cidade de Nova York. Em toda cidade que eu estive, você encontra a mesma história. Eu estive em Istambul há 3 semanas atrás. E em Istambul, o preço da propriedade imobiliária está pior do que está em Londres. E está pior do que no estado de Nova York, em Manhattan. É impossível para pessoas normais conseguirem achar um lugar para morar. E, ao mesmo tempo em que é impossível encontrar lugar para morar, o Estado está muito ocupado tentando criar espaço de modo que o capital possa construir ainda mais condomínios. E como é que faz isso? Entra numa área, declara uma área que precisa ser limpa por ser uma favela, manda as pessoas 30 quilômetros para a periferia. Eu já contei essa história, vocês não viram antes, todos conhecem, né? Se eu disser para você essa história triste de Istambul, vocês vão dizer, você não está falando sobre São Paulo, você não está falando sobre o Rio, você não está falando, por que você está falando isso de Istambul? Nós estamos isso aqui mesmo. Mas eu acredito que existe algo muito importante aqui, que esse fenômeno é global. Ou seja, não é local, é global. Está acontecendo em todos os lugares. E existe uma grande dúvida em termos de por que está acontecendo em todos os lugares e o que devemos estar fazendo a respeito. Agora é aqui que o meu velho amigo Karl Marx entra e ajuda. E o Karl sussurra para mim à noite e diz: você conferiu a teoria do aluguel recentemente? Eu digo, tá, tudo bem. Eu vou fazer isso amanhã de manhã, não vou concordar agora para fazer isso. E eu faço. E eu começo a examinar toda a dinâmica do acúmulo de capital e do que se trata. E por que está fazendo essas coisas? E por que está tão concentrado atualmente em construção de cidades? E a realização das cidades de um determinado tipo no qual o capital exerce o seu direito sobre a cidade, com o direito de uma burguesia afluente e normalmente o direito de uma administração cúmplice da cidade e do Estado, e na qual eles estão engajados em certas práticas de construção de cidades, que tem uma certa característica. E eu acredito que seja importante ter um entendimento da natureza da besta que estamos enfrentando.
A urbanização sempre foi uma parte importante do que o acúmulo de capital trata de ser. Sempre houve pessoas que acumularam fortunas, enquanto desenvolvedores, abridores de fronteiras, sempre houve uma concentração de poder econômico na construção das cidades. Mas essa concentração normalmente foi em nível local. Porém, o que eu estou sugerindo agora é que não é mais local, passou a ser global. Como é que tornou-se global e por que tornou-se global? Por que é que nós agora podemos falar com sentido sobre um conceito que o Henri Lefebvre descreveu há mais de 40 anos atrás, que é a ideia de a urbanização paralela? Eu quero que vocês pensem sobre isso. A urbanização planetária. Nós estamos urbanizando o planeta Terra a uma velocidade absolutamente alta. E dentro dessa urbanização do planeta Terra, existem certos imperativos econômicos que, no momento, dificultam sobremaneira que o capital faça qualquer outra coisa. Em outras palavras, para você imaginar que o capital possa continuar a existir sem fazer todas essas coisas que eu mencionei e que vocês vivenciaram, essa é uma possibilidade. Na realidade, nós estamos numa situação onde a urbanização é vital para a reprodução do acúmulo do capital e do poder da classe capitalista. Deixe-me dar a vocês alguns exemplos da dinâmica de como a urbanização e o acúmulo de capital se formaram historicamente. Existe um ditado que está sendo usado nos Estados Unidos recentemente, que eu gosto muito, que diz que o capital sai da crise ao construir casas e enchê-las de coisas. Agora, isso é uma maneira grosseira de ver isso. Eu gostaria de argumentar que o capital, na realidade, entra na crise ao construir casas demais e enchê-las com coisas ridículas demais. Ao mesmo tempo, à medida que sai da crise construindo casas e enchendo-as com objetos ridículos, essa dialética que eu acredito seja significativa. O primeiro exemplo que eu encontrei disso, que foi terrivelmente importante em termos do meu próprio processo aprendizado, foi quando eu fiz muita pesquisa sobre o que acontece no país do Segundo Império, no período de entre 1848 e 1871. 1847-48 foi um período de crise de acúmulo de capital. Agora, Marx define a crise como sendo uma situação na qual o capital e a mão de obra existem lado a lado, sem nenhuma maneira de colocá-los de volta em uso produtivo, mesmo quando se há uma necessidade premente, necessária social premente. Em 1848 havia desemprego em massa da classe trabalhadora em Paris e em outros lugares do mundo, e havia um desemprego maciço do excesso de capital. Existia, mas ninguém sabia como usar. E como resultado disso, houve uma revolução, em 1848, a Revolução dos Trabalhadores, que depois foi esmagada pela burguesia com força militar. Mas depois eles se viraram e precisaram encontrar uma resposta para a crise e não conseguiram uma primeira maneira de sair dela. O que quis dizer, de certa maneira, que eles estavam fadados ao fracasso, a não ser que alguma coisa mudasse. O que mudou foi que o sobrinho do famoso Napoleão Bonaparte entrou no poder político e disse: bem, vocês me proclamam imperador, vocês me dão poderes ditatoriais e eu resolvo essa crise para vocês. Muito bem, foi isso que aconteceu. Ele se tornou um ditador.
E ele disse, tá, tudo bem, vamos resolver isso de uma série de maneiras. E uma das maneiras principais de resolver isso é com a reconstrução de Paris. E ele trouxe Haussmann para Paris e pediu que ele reconstruísse a cidade inteira. E em pouco tempo todo mundo estava de novo empregado. Não só ele disse reconstruir a cidade, mas ele disse para todo mundo, mudem a vida social da cidade. Então ele instruiu que os tribunais mudassem todos os seus uniformes, de modo que a corte mudasse. Portanto, também na área de vestuário havia emprego. Todas as mulheres voltaram a trabalhar fazendo os novos uniformes. Depois eles construíram novas lojas de departamentos e havia moda nas ruas. Eles estavam mobilizando em cima da moda. Paris se tornou a cidade das luzes, o centro da moda e da atividade cultural. E é claro, havia os impressionistas e todo aquele resto daquele pessoal e tudo mais. Portanto, a vida mudou dramaticamente durante o Segundo Império. A vida urbana mudou. As lâmpadas a gás vieram, os esgotos da cidade, abastecimento de água encanada, a modernização da cidade, a construção de uma nova cidade. Mas, é claro, isso quis dizer uma grande quantidade de deslocamento. Muitas das pessoas que trabalhavam e viviam na cidade foram deslocadas, foram jogadas para a periferia. Já ouviram isso antes? Sim? Aconteceu no Segundo Império em Paris. E as pessoas que estavam construindo a cidade, na realidade, foram negadas a possibilidade de viver na cidade porque os preços da propriedade imobiliária subiu, o aluguel subiu e eles tiveram que ir morar na periferia. Mas a construção da cidade, na realidade, gerou um crescimento econômico forte. Porém, a construção da cidade também necessitou de uma reforma das instituições financeiras e uma reforma das estruturas financeiras. Portanto, você tem essa inovação no Paris do Segundo Império que está acontecendo e fazendo tudo isso. E isso resulta num boom. Mas como acontece com um boom, sempre existe um excesso de construção. Você constrói casas demais. Depois a prefeitura aceita muitas ruas novas para construir, coisas demais para serem feitas. E em 1867 todo mundo de repente disse, isso tudo é verdade? Esses preços são reais? E de repente houve um crash em 1867. Haussmann sai do poder, tudo fica ruim, a classe trabalhadora começa a voltar da parte de fora da cidade e dizer, nós vamos pegar de volta a cidade. Foi isso que eles ameaçavam fazer em 1868 e 1869. O que Napoleão fez foi tentar diverti-los, começando uma guerra com a Alemanha, e infelizmente ele perdeu a guerra. E Paris foi atacada pelos alemães, que depois tivemos a Comuna de Paris, que foi as pessoas retomando Paris para si mesmo, de volta da burguesia. Isso foi, digamos, uma das primeiras lições que eu aprendi historicamente. Mas depois eu vejo ela sendo repetida. Por exemplo, depois da Segunda Grande Guerra, os Estados Unidos, na realidade, resolveram o seu problema da Grande Depressão da década de 30 ao fazer o quê? Construir os subúrbios. Construir os novos sistemas de autoestradas. Construir causas e enchendo-as com coisas burras. E depois não foi somente fazer isso em certas partes do país, também tratou-se do desenvolvimento regional. O sul e o oeste americano estavam subdesenvolvidos em 1945. Los Angeles era uma pequena cidade. Mas quando você chega em 1960, Los Angeles está começando a ter a aparência da Los Angeles que nós conhecemos. Portanto, os Estados Unidos saíram da sua Grande Depressão através desse grande projeto de urbanização, construindo o sistema de rodovias federais, construindo o sistema de parques, construindo os novos subúrbios. Isto foi uma solução urbana para os dilemas econômicos que estavam causando problemas nos Estados Unidos naquela época. Mas, como sempre acontece, foi longe demais e rápido demais. E houve duas coisas que impediam isso. Primeiro, por um lado, o desenvolvimentalismo concentrou-se no bem-estar de somente certos segmentos da população.
principalmente na classe trabalhadora branca, e deixaram para trás a população afro-americana e outros grupos marginalizados, que foram deixados sem serviços na cidade. Portanto, nós temos uma série de revoltas urbanas na década de 60. E em 1968, depois do assassinato de Martin Luther King, cerca de 120 cidades nos Estados Unidos viram grandes protestos. Na cidade em que eu ia morar, Baltimore, uma grande parte da cidade central foi queimada. Washington, houve incêndios na parte central de Washington, Los Angeles, todos os lugares. E, se você quiser, mais uma vez, foi uma crise que abrangeu todo o sistema urbano. E aqui você mais ou menos vê de novo a mesma coisa. Eu mencionei o efeito de contágio através do sistema urbano. 1848 foi contagioso em toda a Europa. Houve uma revolução em Paris, depois houve uma em Viena, depois houve uma em Berlim, depois houve uma em Milão, depois houve uma... E ela fluiu por todo o espaço europeu. Em 1968, o assassinato de Martin Luther King fluiu por todas as áreas urbanas dos Estados Unidos e se tornou um efeito de contágio. Portanto, houve uma crise. Agora, essa crise ocorreu, eu acredito, por um motivo muito simples. O capital, enfrentando o dilema do acúmulo, tinha optado por um certo caminho que ia ser liderado pela demanda, de modo que a expansão das décadas de 50 e 60 era uma expansão liderada, levada pela demanda. O Estado criou a demanda ao construir as estradas e criou a demanda ao fornecer o crédito para comprar as casas que estavam sendo construídas nos subúrbios, criou a demanda ao efetivamente favorecer as instituições da classe trabalhadora para que eles pudessem ter uma boa posição de barganha em termos dos seus salários e coisas dessa natureza. Ajuste no custo de vida. Portanto, o Estado estava trabalhando em garantir que a demanda existisse. E quando você garante que existe uma demanda, então você tem um certo tipo de construção de mundo econômico. E o que é tão intrigante sobre o volume 2 do Capital é que, na realidade, Marx descreve esse mundo no volume 2, de o que uma economia liderada pela demanda seria. E a economia liderada pela demanda é de tal modo que tem que superar até certo ponto os níveis de desigualdade social, tem que superar a falta de poder das classes trabalhadoras e tem que usar o Estado para criar a financiar a expansão e tem que usar o poder do Estado para reduzir as aspirações da classe capitalista. A alíquota principal de impostos dos Estados Unidos até 1982, 1945 a 1982, a alíquota mais alta nunca caiu abaixo de 81%. E por um período da década de 1940 era de 92%. Em outras palavras, os ricos estavam sendo cobrados um imposto de 92% quando eles chegavam acima de um certo nível de renda. Agora, nos dizem que um alto imposto sobre os ricos inibe o crescimento. Na realidade, esse período foi o período do que teve o mais alto crescimento que já houve nos Estados Unidos. Mas esse alto crescimento estava indo para a construção. E um excesso de construção ocorreu nos subúrbios, enquanto que não foi dada atenção às necessidades das populações marginalizadas e que foram deslocadas do centro da cidade, o que levou à revolução nos centros das cidades. Isso levou à crise da década de 70. E a crise dos anos 1970 também foi uma crise de urbanização. O mercado imobiliário entrou em colapso em 1973, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, na Austrália e vários outros lugares.
como, portanto, nós vamos resolver esse problema dessa expansão liderada pela demanda? Bem, a resposta foi: por que você não lê o volume 1 do Capital? E se você ler o volume 1 do Capital, você vai ver que Marx não está interessado na demanda de maneira nenhuma. Ele está interessado na produção de valor de excesso. E ele diz quais são as condições ideais para a produção desse valor. As condições ideais são aquelas nas quais a classe trabalhadora está totalmente desempoderada, o nível dos salários é baixo, você tem altos níveis de desemprego, o que disciplina a força de trabalho, e os capitalistas podem fazer o que quiserem com os trabalhadores no processo de trabalho, porque tem total poder sobre a força de trabalho. Portanto, na década de 1970, as economias como a dos Estados Unidos mudaram de um lado da demanda, a expansão liderada pela demanda, para um lado liderado pelo abastecimento. E o lado disse: destrua o link, o elo de poder. E se você olhar todos os dados, você vai ver qual é a participação da mão de obra, dos salários na Receita Nacional desde a década de 1970. E todos os gráficos dos países OECD fazem assim, caem. A mão de obra vai receber cada vez menos num ataque sistemático no poder da força de trabalho, um ataque político, é um ataque social, mas a forma mais sofisticada do ataque era criar uma situação na qual o capital poderia ser altamente móvel e poderia se movimentar em todo o mundo. Agora, a forma de capital que é mais facilmente movimentada é o capital financeiro, dinheiro. E é o que eu chamo de forma de borboleta do capital. Ela pode ir aonde quiser em todo o mundo. Mas a forma de borboleta do capital tinha que ser liberada. Portanto, você tem grandes reformas de instituições financeiras e a desregulamentação das finanças. O resultado foi que o capital de finança desindustrializou boa parte dos Estados Unidos, desindustrializou boa parte da Europa, desindustrializou quase todos os lugares onde havia um poder forte na classe trabalhadora. Mesmo em Mumbai, a indústria têxtil em Mumbai tinha um movimento sindicalista muito forte. Eles industrializaram e foi desindustrializado pelo capital financeiro. Portanto, a financiarização que ocorreu depois da década de 1975 não foi um acidente. Foi parte de uma estratégia para desempoderar a mão de obra, a força de trabalho. Porque a forma mais móvel de capital que pode se movimentar, enquanto que para a mão de obra é difícil se movimentar. E, como resultado, junto com toda a repressão política, um golpe de Estado aqui, um golpe militar em outro lugar, o Pinochet e todo o resto, houve uma disciplina imposta sobre a mão de obra, sobre a força do trabalho. E isso levou a um problema. Bem, vocês agora têm altas taxas de retorno para os capitalistas, taxas muito altas de retorno. Eles estão indo extremamente bem. Mas eles têm um problema. Para quem eles vão vender os seus produtos quando os trabalhadores estão recebendo cada vez menos pelo seu trabalho? E a resposta é: dê crédito para os trabalhadores. Portanto, os trabalhadores ficam cada vez mais endividados. O que quer dizer que trabalhadores endividados têm cada vez menos possibilidade de entrar em greve ou serem militantes porque eles têm que pagar as dívidas. E isto é especialmente verdade, é claro, da dívida imobiliária. Portanto, você faz com que os trabalhadores se envolvam no capitalismo sem robôs presos pelo débito, pela dívida e que vão ser politicamente passivos. Uma solução de gênio. Mas depois você percebe que você não tem trabalhadores com dívida suficiente, então você começa a oferecer instrumentos de dívida para as pessoas que não têm nem renda. Que é onde você vai ter a crise das hipotecas do subprime. Você está
aumentando a demanda, porque você não está criando a demanda através da expansão do emprego e da expansão dos salários. Portanto, o que você está vendo aqui é um caminho para um crash, que vai ter uma influência muito forte. Mas aqui eu gostaria que vocês percebessem uma coisa. Parece haver, especialmente nas últimas 2 ou 3 décadas, uma nova lei de acúmulo de capital emergindo. E essa lei é a reprodução perpétua dos booms especulatórios em casas, terras, desenvolvimento urbano e propriedade imobiliária. Porque o crash de 2007 e 2008 foi baseado no mercado imobiliário. E depois passou para as instituições financeiras. Mas também afetou o consumo dentro dos Estados Unidos. As pessoas estavam usando a habitação para aumentar o seu consumo e faziam isso da seguinte maneira: você comprava uma casa por $200 mil com uma hipoteca. 5 anos depois, você fazia uma nova hipoteca sobre a mesma casa para $300 mil, pega os outros $100 mil que te dão e você gasta. Então, o consumo nos Estados Unidos estava grandemente apoiado por pessoas que estavam refinanciando suas hipotecas num mercado de valor crescente imobiliário. Quando tudo isso quebrou, eles não tinham mais como consumir. Portanto, o consumerismo nos Estados Unidos morreu na casca em 2009. Quem é que forneceu todos os bens de consumo para os Estados Unidos? A China. O que aconteceu com a indústria de exportação da China? Em 3 meses, a China tinha perdido cerca de 30 milhões de empregos na indústria de exportação. 30 milhões de empregos. Foi a estimativa. A indústria de exportação quebrou na China. A China morre de medo do desemprego em massa. O que é que ia fazer se isso acontecesse? E o que é que fez? Ao final de 2009, houve um relatório da Organização Mundial de Trabalho para o FMI sobre empregos perdidos em função da crise. E a China, eles estimaram, havia perdido 3 milhões de empregos. Agora, se os dados estão certos, isso quer dizer que, de alguma maneira, a China criou 27 milhões de empregos em 2009 somente. Como é que eles conseguiram fazer isso? Foi muito simples, na realidade. A Comissão Central disse: construa para todos. E virou para os bancos e disse: empreste. E é claro que se o presidente dos Estados Unidos dissesse para os bancos emprestarem, eles iam dizer para ele dar uma volta no parque. Mas você não faz isso com o politburo chinês. Se você for um banqueiro na China e a Comissão Central disser empresta, você empresta e empresta grande. E todo o governo municipal dizia: construa, construa. Portanto, de repente, você tem esse programa de urbanização imenso dentro da China. Um programa imenso. Eles construíram dezenas de cidades. Do nada, e as transformaram em grandes cidades. E pelo menos 3 delas não tem ninguém morando nela agora. O mercado imobiliário de Xangai fica doido, porque não só os bancos estavam emprestando para as pessoas que construíam, mas também para os compradores. E este é uma maneira ótima de você ter uma bolha de ativo, porque se a instituição financeira empresta para a pessoa que está construindo e essa pessoa vende para alguém que está sendo financiado pelo serviço financeiro, você vê que nós temos um círculo de demanda e oferta e demanda dessa maneira. Portanto, os chineses estavam fazendo isso. O resultado foi que desde 2009, a China consumiu metade do suprimento de cimento do mundo, consumiu metade do suprimento de aço do mundo, uma grande parte do cobre do mundo. Qualquer um que produza matéria-prima tem vendido para os chineses e não foram muito afetados pela crise. A América Latina foi transformada numa grande plantação de soja para alimentar os chineses. Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso, mas é verdade. E vocês se tornaram altamente dependentes desse processo de urbanização que estava acontecendo na China.
Em outras palavras, a urbanização chinesa, que na realidade salvou a economia global de uma recessão sem pares, sem igual, porque a China se recuperou de um tipo de crash que ocorreu em 2009 e baixou para a taxa de crescimento para 6%, eles voltaram aos 10%, mas agora a taxa de crescimento chinesa está caindo de novo. Porque, como todas aquelas outras coisas que eu já mencionei sobre o que acontece no Segundo Império em Paris, nos Estados Unidos, no final da década de 60, claramente existe uma superprodução de construções, existe um excesso de criação de urbanização. E, como nos Estados Unidos, é claro, você está reequilibrando toda a economia ao construir cidades no interior, para equilibrar aquelas que estão na costa. Portanto, o que você encontra é que esse processo de urbanização é absolutamente essencial para a sobrevivência do capital. Se não tivesse havido um processo de urbanização na China depois de 2008, 2009, o mundo teria passado por uma das piores depressões que já teria visto, porque essa foi a única coisa que, na realidade, manteve a economia global viva. E agora isso parece estar acabando. Portanto, agora estamos enfrentando uma situação interessante. A Europa está sem condições de crescer, em termos de crescimento. O Japão está também na mesma condição, em termos de crescimento. Eles estão com crescimento zero lá. O crescimento da China está caindo. E todos os outros países que estão associados com o comércio com a China, veja o que está acontecendo na América Latina. Estão passando por uma queda no crescimento. Em outras palavras, o crescimento está caindo. E a questão é, aonde que vai retomar o crescimento? Bem, o que pode crescer dentro do capitalismo que existe atualmente? Uma das respostas, é claro, é tudo aquilo que nós temos falado a respeito, que seja a construção dos condomínios para os super ricos. Em outras palavras, o capital gosta de fazer esse tipo de coisa. Além disso, o capital adora megaprojetos, novos estádios e esse tipo de coisa que aconteceu aqui no ano passado. Adora construir coisas que são sobre o espetáculo, porque os espetáculos são consumidos instantaneamente. Eles não têm tempo de giro, não têm ciclo de vida. É feito e acabou. Você tem a sua Copa do Mundo e fim. Você vai ter as Olimpíadas e depois acabou. E os espetáculos se tornam cada vez mais elaborados. Eu sugiro para as pessoas que você dê uma olhada na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos para ver o quanto espetacular o espetáculo se tornou com o tempo. E cada vez mais espetacular. E é muito interessante que quase toda cidade que já foi sede de Jogos Olímpicos depois quebra. É claro que a Grécia quebrou totalmente, não só a cidade. Então, Brasil, cuidado. Porque essa é uma excelente maneira que faz com que o pessoal que faz a área de construção ganhe dinheiro. Eles ganham dinheiro como louco e daí tudo vai embora e você fica com o buraco da dívida. E você tem que pagar esses custos. Esse é o nome do jogo. Portanto, o capital gosta desse tipo de urbanização, ele adora. O capital não tem como, na realidade, endereçar a questão da casa popular, não tem como tratar da questão de qualidades na vida diária importante nos bairros, não tem como endereçar instituições de pequena escala, estruturas que têm que ser criadas para fazer com que a solidariedade seja mais do que só uma palavra. Não tem como endereçar aquelas coisas que, na realidade, fazem sentido em termos de uma vida decente, um ambiente de vida decente para a grande massa da população. E eu acredito que o que estamos percebendo através desses protestos urbanos que vem acontecendo na última década ou mais, um reconhecimento de que é isso que o capital está fazendo. E que o capital está insatisfatório. E que o capital não tem condições de atender às necessidades da grande massa da população. E eu sinto dizer que a ideia de que você possa reformar o capital em cima desse aspecto é besteira.
não vai acontecer. Você pode modificar o que o capital faz. Você pode mantê-lo mais quieto, digamos assim, do que está no momento. Mas, no momento, isso vai ser muito difícil porque eles controlam todo o poder financeiro. Nós vivemos um mundo onde existe um controle pelo dinheiro. As 2.000 famílias principais do mundo detêm 50% da riqueza do mundo. Como é que você lida com esse tipo de situação, quando esse tipo de riqueza é usado para controlar a imprensa, para controlar os políticos, para controlar até as universidades e a educação? Como é que você lida com isso? Eles não estão interessados em mudar nada. Na realidade, eu acredito que a classe capitalista, no momento, está muito interessada em ter um governo totalmente disfuncional, porque governos totalmente disfuncionais querem dizer que nada pode acontecer, e se nada puder acontecer, eles podem continuar a ganhar dinheiro da mesma maneira que vem fazendo sempre. Portanto, desde 2007, 2008, o grupo que se recuperou em termos de riqueza e ativos muito bem, e na realidade até aumentou em cerca de 20 ou 30%, é o 1% mais rico. As empresas capitalistas nos Estados Unidos estão operando na mais alta taxa de lucro que eles já tiveram historicamente. Portanto, o capital está indo muito bem. E o 1% mais rico também está indo muito bem. São só as pessoas que não estão indo muito bem, que estão indo muito mal. E as pessoas estão começando a levantar a voz, que é mais ou menos o que está acontecendo nessas perturbações da ordem urbana, essas erupções urbanas. Mas depois existe um tipo de pergunta interessante. Por que é que o capital está nessa situação ruim de ter que ditar as qualidades da vida urbana da maneira com que faz? Tem tudo a ver com algo que está profundamente estruturado. E eu quero terminar com essa nota. O capital tem que crescer. Tem que crescer e numa taxa composta. Isto é, o capital começa muito lentamente a crescer e depois entra num ritmo composto, começa a disparar e de repente chega nesse nível. Começa a crescer muito rapidamente. Existe uma grande série de histórias sobre como entender o crescimento composto. Fazer o crescimento composto a 3%. Isso quer dizer que você dobra a cada 25, 30 anos. Agora, se você dobrar a economia em cada 25, 30 anos, isso é análogo à história do que aconteceu com o cara que inventou o jogo do xadrez. Oferecido uma recompensa, ele disse, tudo bem, ponha 1 grão de arroz no primeiro quadrado, 2 no segundo e vá dobrando para cada quadrado subsequente. Parecia tudo bem e o rei estava oferecendo uma recompensa, disse, está, sem problema. O problema é que quando chegou no 32º quadrado, não tem mais arroz no mundo que seja suficiente. O que deixa você com o problema de como chegar ao 32º quadrado, do 32º para o 64º, quando não tem mais arroz para cobrir. E a única maneira de fazer isso é prometer. Prometer em cima de produção futura de arroz. O que quer dizer, tudo bem, vamos fornecer fornecimento de 2 anos, 4 anos depois disso, e logo você está falando sobre um suprimento infinito de arroz. Isso é uma história de ficção. Portanto, você passa de uma economia real para uma economia fictícia. Agora, o capital é assim. Quando o capital está começando no início da década de 90 e estava vendo o que acontecia em Manchester, em Birmingham e algumas poucas cidades industriais, o que estava acontecendo na América do Norte, a expansão perpétua do capital está destinada a criar o mercado mundial, ou seja, tem que expandir e se tornar global. Porque esses 2 ou 3% de taxa de crescimento composto quer dizer que em algum momento você vai ter que desenvolver o mundo todo. Agora, eu acredito que havia um problema cerca de 1970. Mas o problema em 1970 foi resolvido pelo fato de que a União Soviética entrou em colapso, então todo o leste europeu e a Rússia foi integrado no sistema capitalista. A China entrou para o sistema capitalista, portanto, isto salvou o capital, porque isso foi caro. Mas não tem mais nenhuma China para expandir.
Não tem nenhuma Rússia sobrando para expandir. E sim, claro, temos a África, sim, temos alguns lugares ainda onde há espaço para crescer, mas na realidade grandes expansões do sistema acabou-se geograficamente. Nós estamos falando agora sobre taxa de crescimento de 3% do composto em tudo que já está crescendo na China, no Sudeste Asiático, na América Latina, na Europa, sabem? Isto é um problema de dimensões imensas. E o que eu acredito é que essa taxa de crescimento composto atingiu um ponto de inflexão, onde vai ser extremamente difícil para o capital encontrar novas oportunidades de investimento rentável. E é por isso que está se virando para a urbanização para tentar resolver os seus problemas. Pense no que Curitiba parecia em 1970, a aparência de Curitiba. Pense o que aconteceu desde 1970. E depois imagine esse passo, essa velocidade de desenvolvimento multiplicado por 4 nos próximos 25 anos. Que tipo de cidade vocês vão estar vivendo? O que seria a aparência dela? E onde haveria espaço para as pessoas morarem se, na realidade, você construir cada vez mais condomínios para os super ricos que simplesmente os constroem e compram como forma de especulação? Em outras palavras, me parece que existe um argumento forte que diz que nós deveríamos lutar contra a maneira com que o capital está construindo as cidades, em toda maneira que pudermos. Mas nós também temos que reconhecer que isto provavelmente é a única maneira que o capital pode sobreviver. E se esta é a única maneira que o capital pode sobreviver, então se nós parássemos o capital de fazer o que está fazendo, então o capital acabou. Ou seja, nós temos que começar a pensar sobre que tipo de mundo nós vamos construir. Vamos ser anticapitalistas, não capitalistas. Agora, a minha própria conclusão com relação a isso, e vocês podem discordar, e provavelmente vão, é que nós não temos nenhuma outra opção no momento, do ponto de vista do movimento social, de nos comprometermos com a ideia de uma luta anticapitalista para todos os aspectos. Isto quer dizer que tem que tratar com instituições capitalistas, com estruturas de poder capitalista, com a corrupção capitalista, e todo mundo gosta de falar sobre a corrupção nos indivíduos, mas pensem sobre a corrupção do capital em cima do processo político, em cima da imprensa, em cima do conhecimento, da produção do conhecimento e tudo mais. É por isso que eu sou um anticapitalista. E eu não sou um anticapitalista porque eu acredito que o capitalista seja ruim. Não. E que o pessoal de esquerda é bom. Na realidade, o pessoal de esquerda pode ser bastante horrível. E alguns capitalistas são bem legais. E eu não sou anticapitalista por causa de algum defeito na ideia básica. Eu não sou anticapitalista porque eu fui educado para sê-lo. Eu, na realidade, não comecei a ler Marx até 35 anos de idade. Portanto, se vocês forem jovens, podem esperar um pouco ainda. Mas a crítica que podemos encontrar do acúmulo de capital, por exemplo, eu mencionei o volume 1, análise do volume 1 e do volume 2. Marx fala sobre a unidade contraditória entre a produção e a realização e quanto essa contradição é forte. E se formos bem na análise do volume 1, e isso quer dizer que nós vamos levar a mão de obra para o pântano e explorá-la até a morte. Vamos ter um imenso lucro, mas não vamos ter para quem vender. Então perdemos. Se fizermos a mesma coisa lá, nós empoderamos os trabalhadores e os trabalhadores começam a se tornar excessivamente poderosos, como foi o caso do final da década de 1960. Portanto, existe essa contradição entre produção e realização. Nós tivemos uma teoria econômica chamada keynesianismo, que dominou o período de 1945 a 1975.
Foi depois disso que o keynesianismo havia morrido, a análise da demanda morreu. Nós passamos para o lado da oferta, passamos para a teoria do monetarismo. O monetarismo neoclássico. Portanto, procuramos outra teoria. Uma coisa que é interessante sobre essa crise é que não tem havido nenhuma nova teoria econômica gerada, como aconteceu na década de 30 e aconteceu na década de 70, para nos ajudar a entender, primeiro, como entramos nessa crise e, segundo, como talvez consigamos sair dela. E o motivo pelo qual não existe nenhuma teoria econômica é que não pode haver nenhuma teoria econômica, porque nós estamos travados na unidade contraditória de produção e realização. Não há saída dentro das regras do jogo capitalista. Isto é assim na teoria e também parece ser o caso na prática. Porque, se você examinar a economia global no momento, todo mundo olha para o capital nos mercados de ações e diz: as pessoas estão indo bem. Mas, na realidade, isso tudo é ficção. As pessoas não estão indo bem. O capital está indo bem. As pessoas estão indo mal. E se você estivesse morando num sistema que te servisse de uma maneira tão ruim que você está indo mal o tempo todo, então você deveria pegar o conselho de Marx, que disse: sabem, nós temos que ver o que precisamos dizer para o capital, por todas as coisas boas. A ação é um direito, a saúde é um direito, a educação é um direito, tudo isso deveria ser livre. Deveriam ser abertos para todos. Mas o capital insiste em comoditizar tudo. Logo vai comoditizar tudo. Nós talvez tenhamos que ter uma licença para ter um filho, porque alguém patenteou a vida. Portanto, aqui é o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que decomoditizar as coisas, impedir essa comoditização do futuro, do conhecimento biológico, DNA e todo o resto. E encontrar uma maneira de dizer tchau para o capital. Você se divertiu, você fez algumas coisas fantásticas, muito obrigado. Mas agora vamos ir em frente, criando vida decente, num ambiente decente para a grande massa das pessoas. Muito obrigado. Meu nome é Yuri, eu ajudo a organizar junto com o pessoal um grupo de estudos de leitura do Capital, Círculo Marx o nome, então nada mais apropriado ter o professor que, sem mesmo saber, ajuda muito a gente no livro para entender o Capital, então já agradeço desde já. Minha pergunta é que dois fatos interessantes, é que Curitiba tem 90 mil imóveis vazios, cerca de 90 mil imóveis vazios dentro desse dado parecido com o que o professor falou. E também nós vemos que das grandes empresas que financiam campanhas políticas no Brasil, as principais são construtoras, são multinacionais da área de construção civil. Isso, inclusive, ajuda a tornar tão interessante o conceito do professor do accumulation by dispossession, acumulação por espoliação, que é um conceito que ilumina muito bem essa realidade toda que o professor trouxe. No entanto, o marxismo tem como polêmico, como um debate a ser feito sobre esse conceito. A gente tem autores como Robert Renner, que criticam alguns aspectos do conceito do professor, no sentido de que teria sido levado longe demais para explicar algumas realidades. Nós temos professores, por exemplo, aqui no Brasil, como a Virginia Fontes, que acreditam que não seria necessária a criação de um conceito novo, que o próprio conceito de expropriação do Marx daria conta, enfim. Queria saber a posição do professor sobre essas críticas e sobre esse conceito em específico. Hi, Professor Harvey. I'd like to do my question in English. So, my name is Antonio. I'm doing my PhD in economics here at Federal University of Paraná. And I've heard your argument before, this argument. Summarizing it, capital never finds a solution to crisis. He deceives the other problem
on the current crisis and generates another one that ends with another crisis. But I think you know that there is a reason to that. There is something in capitalism mode of production no modo de produção do capitalismo que torna os capitalistas e o movimento do capital gerar a próxima crise como a solução da crise atual. Eu gostaria de lhe perguntar que o senhor pudesse elaborar um pouco sobre isso. Ou seja, eu gostaria, se fosse possível, se o senhor acredita que há um motivo, qual seria esse motivo? Obrigado. Boa noite, meu nome é Gabriel. Boa noite, meu nome é Gabriel, eu participo do Círculo Marx, também com o pessoal aqui de Curitiba. E a gente estava debatendo há um mês atrás um apontamento que você faz no seu livro Para Entender o Capital, livro 1. No capítulo sobre o dinheiro, você afirma que o Marx não se estendeu muito na defesa da teoria do valor do trabalho e afirma que inúmeros marxistas acabaram abandonando essa teoria do valor do trabalho. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre quem são os marxistas que acabaram renegando a teoria do valor do trabalho, por que eles fizeram isso e quais são as possíveis saídas. É isso, obrigado. Vamos fazer bloco de 5, fica mais fácil. Olá, gostaria de agradecer primeiramente a vida do senhor na nossa cidade, assim, é uma honra pelo presente aqui. Uma questão interessante, assim, são alguns movimentos que estão surgindo, que já surgem desde faz um certo tempo no mundo, como se apresenta com uma via justamente para esse processo de construção de uma nova sociedade. A gente tem um processo muito interessante ocorrendo na Índia, com os naxalitas, e ocorrendo nas Filipinas, onde eles já controlam mais de 1/3 do país, em ambos os países. Então, eu gostaria de saber qual é a visão do senhor com relação à via que eles propõem como uma alternativa, assim, como uma forma de subverter as coisas como são e realmente conseguir construir uma nova sociedade. Boa noite a todo mundo, boa noite professor, me chamo Luiz Alberto, sou do Movimento Estudantil Popular Revolucionário, MEPR. Só um parênteses, quero dar um parabéns ao camarada tradutor, obrigado pelo esforço, parabéns mesmo, muito obrigado. Professor, pergunta simples, desculpa fugir, temática se for fugir, queria muito a sua opinião. Existe uma contradição, uma discussão muito grande entre vários teóricos marxistas, entre eles o Che, o Mao Tse-tung, a respeito da nova política econômica, a NEP, da União Soviética da época de Lenin. Queria muito ouvir a sua opinião sobre isso, um estudioso do marxismo atual, internacional, grande pesquisador, seria de muito enriquecimento e orientação para o meu estudo como militante revolucionário. Obrigado. Professor, então agora a gente passa as suas respostas para depois mais 5 perguntas. Então, eu posso ver que as pessoas estudaram a teoria em termos da expropriação. Eu prefiro isso por um motivo muito simples, que se eu estiver conversando com o fazendeiro que perdeu a sua terra, e eu uso isso como um exemplo de acúmulo primitivo, ele vai olhar e me dizer, que merda você está dizendo? Se eu disser isso é acúmulo por expropriação, ele vai dizer, sei o que isso quer dizer. Por que é que os marxistas querem ficar agarrados a uma linguagem que ninguém entende, a não ser eles mesmos? Por que não usar uma outra palavra que todo mundo possa entender? E, em especial,
Eu acredito que acúmulo por expropriação consome toda uma série de coisas que não foi mencionado no discurso de Marx em termos de acúmulo, incluindo coisas como a apropriação de biotecnologia e genética que acontece na maneira em que está sendo extraído do conhecimento. Eu acredito que nós precisamos de uma palavra que ecoe melhor com a situação contemporânea, na qual existe uma ampla gama de circunstâncias nos quais existe um nível de roubo que está acontecendo. Portanto, as pessoas podem falar muito sobre, mas eu acho que isso não se encaixa bem com o Marx, seja lá qual for o capítulo do volume 1 dele. E, sim, não se encaixa mesmo, mas você tem que manter essa linguagem viva e tem que ter alguma maneira de que ela represente alguma coisa, por exemplo, para as pessoas que têm a sua casa expropriada. Eu não sei, você quando fala com pessoas que foram expropriadas, eles falam sobre acúmulo primitivo ou você preferia falar sobre acúmulo por expropriação? Eu acredito que eu preferia falar sobre nesse tipo de linguagem simples. E a segunda pergunta sobre o motivo. Eu não acho que o meu entendimento de Marx e eu acho que eu penso um pouco diferente em relação a isso, é que Marx tem uma maneira muito interessante de examinar as crises. E se você começar a examinar o que ele diz, você vai perceber que ele tem todo tipo de mecanismo diferente em andamento. Marx canonizou algo chamado a teoria do lucro, que na minha visão que é um retorno à teoria marginal de um modo geral, e acredito que a evidência sugeriria que o capital nunca resolve suas crises, simplesmente as movimenta. Recentemente, vejam o que aconteceu em 2007, 2008. A crise no mercado imobiliário se tornou uma crise financeira, que se tornou uma crise de dívida soberana e que depois se tornou uma crise de subconsumo. Em poucas palavras, a crise se movimenta e essa manifestação específica em cada lugar se torna significativa e também se movimenta geograficamente. Começou principalmente no mercado imobiliário do sul da Califórnia, Arizona, Nevada, Flórida e Geórgia. E tinha um locus muito específico e depois houve o contágio. E, na realidade, os mercados imobiliários da Espanha, da Irlanda e de outros países, e daí ficou viral através do sistema financeiro para qualquer um que havia sido tolo o suficiente para investir em instrumentos de hipoteca secundária e derivativos. Isso aconteceu em todos os lugares. Nós tínhamos uma prefeitura que botou todo o seu dinheiro nesse tipo de papel e de repente estava quebrada. Por outro lado, o sistema bancário chinês não tocou esses, porque disseram que isso era especulação capitalista, então não houve nenhum efeito. Portanto, existe algo que se movimenta geograficamente também. Portanto, eu não acho que haja uma maneira de dizer que haja um motivo, um único motivo. Eu acredito que a tendência de procurar uma única motivo, que esse é o motivo, e apontar o dedo para ele, o capital é extremamente flexível em movimento, então você coloca o dedo nisso e ele vai para outro lugar. E eu acredito que isso seja muito importante quando você vê como o Marx via algumas das crises, especialmente aquelas de 1847, 48 e 1857, ele vê uma história diferente. Eu não entendi direito a pergunta sobre o valor do trabalho. Se essa teoria do valor do trabalho, obviamente existem várias pessoas que trabalharam essa teoria em cima do trabalho de Marx e também existem várias interpretações dessa teoria que estão correntes e existem alguns desafios. Eu acredito que o momento está certo para um debate geral sobre o papel
da teoria do valor do trabalho na situação contemporânea. Eu acho que tem que haver uma discussão de qual é o seu significado e como o seu significado deve ser entendido dentro de circunstâncias contemporâneas. Existem várias pessoas que, por exemplo, querem falar sobre o capitalismo e o valor da mão de obra. Existem pessoas que querem expandir a noção de valor de modo que pareça que seja uma inovação tecnológica e questões desse tipo e introduções culturais. E acredito que seja uma discussão muito significativa e um debate válido. E eu gostaria de deixar o registro dizendo que esse valor tem tudo a ver com a produção e a reprodução da vida urbana. E se você disser que esse é um valor produtivo, você entra em considerações de classes, o que é muito diferente do proletariado tradicional. Mas essa é outra conversa. E é uma conversa interessante e uma que eu acredito que tenha que ser trabalhada. E os movimentos, existem um número muito grande de maneiras alternativas de tentar lidar com o dilema capitalista atualmente. Nós temos o comunismo solidário, nós temos o cooperativismo, nós temos a cooperação de farm, nós temos movimentos sob controle de trabalhadores, existem movimentos de camponeses, existem vários tipos e várias formas de atividade, como as que nós temos na via campesina, por exemplo. Existe uma grande quantidade de discussão em torno das alternativas. E eu acredito que, portanto, seja muito excitante, só que temos que entender melhor e pensar melhor a respeito e deveríamos fazer a pergunta em termos do que eles podem contribuir para a construção de uma alternativa anticapitalista. Eu não acredito que a capitalista alternativa seja autoevidente para ninguém, e existe espaço para muita discussão e debate, e mais uma vez eu acho interessante trabalhar com pessoas que estão trabalhando nessas comunidades alternativas, nessas estruturas alternativas, para ver o que pode ser dito e o que pode ser feito. A pergunta sobre a nova política econômica, e Mao e Che e o restante da turma. Pessoalmente, eu sou um pouco resistente a voltar num debate detalhado sobre tudo isso. E não é que eu acredite que não há nada a ser aprendido com isso, porque sempre há algo importante para ser aprendido. Mas eu acredito que as circunstâncias nas quais nos encontramos atualmente são de tal modo que eu não tenho como encontrar uma resposta nisso voltando para Lenin ou voltando ao Mao. Não tenho como achar uma resposta lendo Che ou vendo a New Economic Policy, a nova política econômica, a nova ordem econômica. E estudando tudo isso até o nível que eu já tive, tem uma importância que mostra que historicamente foi a melhor coisa que eles conseguiram nas circunstâncias em que se encontravam, mas as circunstâncias que nós temos hoje são especiais. Eu acredito que o que eu tiro do Marx não é um conjunto de receitas, mas uma maneira de pensar, um método de crítica, um método de questionamento, porque o que o Marx argumentou, e acredito que isso é algo que eu acho que pego dele, é que se vamos falar sobre alternativas, muitas dessas alternativas já têm que existir analogamente de alguma maneira, e, portanto, o que nós temos que encontrar são aquelas coisas que já estão conosco, que podem fornecer a base para as maneiras alternativas de ser. E, por exemplo, vamos pegar a teoria do valor do trabalho e o que eu chamo de trabalho social. Se assumimos a posição de que uma das coisas mais importantes da sociedade é o trabalho social que fazemos, a teoria do valor do trabalho fala o que o trabalho social que fazemos para terceiros sendo mediado através de um sistema de mercado e realizado na forma de
relações capitalistas de trabalho. Portanto, isso é uma teoria do valor do trabalho específica para o capitalismo. Existe uma alternativa para isso, que seria o trabalho social que nós façamos um para os outros na base do apoio mútuo, do entendimento mútuo, da ajuda mútua e fazer isso de forma voluntária e não remunerada. O quanto a sociedade depende nesse trabalho não remunerado. E são áreas muito interessantes. O trabalho não remunerado se torna bastante significativo. Por exemplo, todo o campo do software, de produção de software, e computação entre pares, peer-to-peer, envolve muito trabalho social que as pessoas fazem uns para os outros sem nenhuma forma de remuneração. E se você pertencer a um dos círculos que trata com o desenvolvimento de software, nesse tipo de forma de suporte mútuo, vocês vão ver um conjunto completamente diferente de relações sociais. São esses tipos de relações sociais que sugerem que existe uma alternativa de valor que existe nessa sociedade. Uma parte já existe dentro dos lares, outras nas estruturas de relação de sangue. Então, nós podemos falar sobre maneiras alternativas de mobilizar o trabalho social e como organizá-lo. E nós sabemos que a solidariedade do bairro está se tornando muito importante em termos da construção de um bairro decente, um ambiente decente para as pessoas viverem, e que a ajuda mútua, as estruturas mútuas desse tipo, portanto, têm que ser encorajadas e, portanto, têm que ser desenvolvidas. Portanto, e para mim existe uma uma teoria alternativa para a teoria do valor do trabalho, que é uma que não é mediada através do mercado, uma que não é construída através das relações capitalistas de produção e trabalho, e é essa teoria de valor que você quer ver expandida na sociedade, e uma expansão de valor que também tem o valor do uso e não só da troca, o que tira o lado do valor da troca e focaliza no valor do uso. Um grande problema na habitação no momento é que nós devemos ter uma habitação decente por um ambiente decente através de um sistema de valor de troca que não tem como fazê-lo. E, mais uma vez, repetem para nós que você tem que mobilizar o sistema de valor de troca, o sistema de valor de troca. E você vê organizações que estão fazendo exatamente isso e tentando fornecer habitação nessa forma, desde que a terra seja gratuita. Agora, se a terra é muito cara, não tem como fazer. Portanto, você vai ter que liberar a terra. E a questão que você fez, e uma que é muito importante, é efetivamente, de alguma maneira, acabar com a dinâmica da especulação imobiliária, ou não imobiliária, mas a terra. E como é que você faz isso? É um problema difícil de resolver. Eu gostaria de ver um imposto sobre a terra e gostaria de ver todos declarando o valor da sua própria terra, que, é claro, estabeleceria sua própria alíquota de imposto, mas o que quer que eles declarem seja o preço que nós pagaríamos se quisermos adquirir a sua propriedade para outros usos. Perceberam qual seria a pegadinha? Se eles declararem um valor baixo demais, nós podemos comprar comprando ao valor baixo que eles declararam que a terra tinha. Portanto, nós poderíamos dar uma maneira de resolver essa especulação em cima do valor imobiliário e reduzir essas possibilidades para a especulação. Nós teríamos uma grande quantidade de recursos de terra. Se as pessoas tivessem terra gratuita, eles poderiam construir sua própria casa através de estruturas alternativas de mão de obra, de materiais, de uma maneira muito mais efetiva. A grande barreira à habitação decente num ambiente decente é o custo da terra. E se pudermos, de alguma maneira, impedir a especulação em cima desse valor, nós teríamos progredido muito. Portanto, são os tipos de coisa que precisam ser realizadas aqui e agora, e eu não vejo necessariamente voltar e estudar, seja lá o que aconteceu na nova ordem econômica e tudo mais. É interessante fazer isso, claro, eu fiz isso há muitos anos atrás, não volto mais para ler isso agora, mas é valioso fazer isso de certa maneira, mas eu acredito que se procurarmos as respostas aí, ao invés de dizer que naquelas circunstâncias históricas isso foi o que as pessoas fizeram e foi assim que eles entenderam o problema e como eles os trabalharam, sim, eu acredito que seja uma boa ideia você recuperar isso em termos de história e reconhecer o que foi feito, mas não acredito que essa traga as soluções. As soluções têm que estar
conosco no aqui e agora. E nós temos que encontrar maneiras de expandir em cima das teorias e das construções e talvez modificar a teoria de Marx para poder lidar com as circunstâncias contemporâneas na maneira em que Marx começou a implementar a expansão das esferas das estruturas de valor alternativo e sistemas de valores alternativos. Boa noite. Bom, vou fazer a pergunta mesmo. Meu nome é José Ricardo, sou professor do mestrado de Políticas Públicas e do Departamento de Transportes aqui da Universidade Federal, pesquisador do grupo de pesquisa em Economia Política do Poder. Tenho duas questões. Você, Javier, abordou nos seus vários trabalhos, na verdade, a questão da expansão geográfica do capitalismo e também da importância do lugar e do investimento de capital localizado, né? Especialmente em infraestrutura, nos processos de produção e circulação do capital. No livro Cidades Rebeldes também discutiu o monopólio da renda e as determinações desse monopólio da renda na valorização da terra urbana, o conceito de terra como forma fictícia do capital que deriva das expectativas de aluguéis futuros, e também, em outro capítulo, a importância do crédito e da securitização nas determinações do valor da terra urbana. A pergunta, né? Os juros, a renda e os aluguéis, no entanto, parecem ter dinâmicas próprias, baseadas em fatores distintos, né? Então, no entanto, apesar da correlação que é possível estabelecer entre eles, e apesar também normalmente se estabelecer uma causalidade entre o valor do crédito, ou o valor do juro, e o valor da terra, eu gostaria de saber se não é possível estabelecer também um nexo causal, uma causalidade entre um processo de especulação, o processo de circulação do crédito e o valor da terra, ou seja, o valor da terra pode ser consequência do processo especulativo no mercado financeiro, especialmente nos fundos imobiliários. E a segunda pergunta, se for o caso, se você tiver informação sobre isso, né? Há uma polêmica sobre a possibilidade ou não de existir uma bolha imobiliária no Brasil. Especialmente, apesar de a gente ter tido nos últimos 7 anos valorizações da ordem de 30% a 40% no valor da terra por ano, que parou no último ano, 2014, essa valorização, tem informação sobre isso, né? Há uma polêmica sobre a possibilidade ou não de existir uma bolha imobiliária no Brasil. Especialmente, apesar de a gente ter tido nos últimos 7 anos valorizações da ordem de 30% a 40% no valor da terra por ano, que parou no último ano, 2014, essa valorização se encerrou, há um baixo nível de securitização do crédito imobiliário. Em função disso, é possível realmente não haver uma bolha imobiliária no Brasil? Obrigado. Próximo. Boa noite, meu nome é Felipe, sou estudante de mestrado do programa de pós-graduação em Políticas Públicas aqui da Federal. Como o senhor colocou no início da sua fala, relativo às manifestações do ano passado aqui no Brasil, o Brasil entrou nessa rota das grandes manifestações mundiais. Alô? E ao mesmo tempo que houve um empoderamento, houve uma organização e houve uma tomada de ruas, né, houve característica bastante efêmera, bastante diluída desses movimentos, né? Ao mesmo tempo que também colocou os movimentos sociais urbanos como grandes protagonistas, né? Semana passada a gente, por exemplo, teve em São Paulo uma manifestação com mais de 20 mil trabalhadores sem teto, organizado pelo MTST, que é o Movimento Sem Teto, que muitos consideram hoje como um movimento social mais dinâmico, que se colocou aí, o seu fortalecimento é uma resposta organizativa de junho, mas ao mesmo tempo houve essa efemeridade. A minha pergunta é como que o senhor vê a forma com que podemos organizar essa indignação, né? E qual que é a opinião do professor sobre as experiências que temos na Espanha, através do Podemos, e
na Grécia, através do Syriza, que são partidos com expressão de massa e com uma agenda anticapitalista, né? Obviamente não é uma resposta fechada ou única para isso, mas principalmente como nós podemos transformar as ruas em programa, em disputa de poder e que possamos definitivamente dar tchau para o capitalismo. Boa noite, professor. Meu nome é Camila. A minha pergunta é, considerando essa virada esse deslocamento do capital para os processos globais de urbanização excludente e o consequente aumento do gasto necessário para se viver na cidade, como que isso se reflete nos processos de produção, no processo produtivo, considerando que isso vai refletir um aumento de tempo de trabalho necessário para a reprodução da classe trabalhadora? Boa noite, professor. Alex Ferreira Garcia, mestre pela Universidade Federal do Paraná em Geografia. Tenho duas questões a colocar. Primeiramente, usando o plano Marshall, feito pelos Estados Unidos, que produziram muito mais dólar do que lastro, fazendo a crise financeira não ter fim, porque você produz dinheiro conforme a demanda, ou até mesmo além da demanda. Porque hoje o dólar é uma moeda sem lastro, e fazer com que os países tenham suas reservas em dólar, por consequência, boa parte dos países não tem lastro para nada. Assim sendo, eles têm dólar guardado, que é uma moeda vazia, sem ter algo, uma relação, uma mercadoria, um produto ou algo que sustente ela por si, numa economia fictícia baseada nisso. Então, há-se de colocar assim, o sistema financeiro pode se reproduzir eternamente, colocado que ele pode fazer dinheiro conforme há necessidade, e tendo necessidade ele produz. Esse é o primeiro ponto a colocar. E o segundo ponto é frente ao imperialismo, colocado pelo professor, ainda citando John Maynard Keynes, que é colocado que a proteção do mercado pós-crise de 1929 faz com que algumas economias protejam pontos estratégicos. Infelizmente a nossa não faz isso. A nossa própria economia automobilística e brasileira inexiste pós-década de 90 e abertura do nosso mercado. A Gurgel, que era brasileira, faliu, entre outras. Os Estados Unidos fez isso agora, protegendo a sua economia, e principalmente indústrias estratégicas automobilísticas como a GM, General Motors, que foi estatizada, parte dela pós-crise de 2008, sendo ela estratégica, colocada pelo governo estadunidense. Aí eu coloco a segunda pergunta, frente ao imperialismo, ou seja, estamos mais numa queda de braço entre impérios e empresas ou uma crise do capital praticamente impossível? Boa noite, professor. Meu nome é Lucas, eu sou estudante da UTFPR de Engenharia de Controle e Automação. E eu gostaria de saber qual o papel da tecnologia nesse processo e anseio a um novo sistema econômico e social, sabendo que é bem pertinente a exploração dos meios sociais e naturais no que você pode chamar de overconsumption, como que ela pode vir positivamente para essa mudança? Obrigado. Olá, professor, meu nome é Camila. Você falou um pouco da questão dos commodities, da produção de alimentos, na verdade, totalmente cooptar e dominar o capital. E hoje a gente sabe que a produção de alimentos no Brasil e no mundo, ela é um risco para a própria soberania e segurança alimentar e nutricional das populações, tanto brasileira quanto do mundial. E a gente tem algumas políticas no Brasil, poucas ainda, mas que têm tentado fortalecer a agricultura familiar e preferencialmente a agroecológica. Mas é um processo de luta social para que essa agricultura seja fortalecida. E eu queria ouvir um pouco sobre como você concebe, como você percebe o fortalecimento da agricultura familiar no processo revolucionário, né? Haja vista que a produção de alimentos é um risco mesmo para a segurança e soberania alimentar e nutricional. Professor, com essa pergunta, nós encerramos então o último bloco de questões e o senhor pode passar então as respostas.
Eu sinto muito, eu perdi um pouco a tradução na última pergunta. Eu acredito que Marx tem uma maneira muito interessante de trabalhar os juros e a especulação, e eu só vou mencionar isso rapidamente. E o volume 2 procura de uma maneira muito forte o problema do tempo de giro, o quanto as coisas fazem um giro rápido e como é que você se encaixa esse tempo na formação de capital. E a conclusão que Marx chega é que, na realidade, o capital pararia de circular, a não ser que tivesse um sistema de crédito para lidar com o diferencial no tempo que existe entre as sociedades. Em outras palavras, o sistema de crédito se torna absolutamente necessário e básico para o funcionamento do capital. E se este for o caso, então o sistema de crédito, infelizmente, se torna uma lei por si só. E é isso que o Marx começou a escrever nos capítulos sobre o sistema de crédito no volume 3. E quando se torna uma lei para si próprio, se torna impossível de regular, de maneiras que não sejam através de intervenções arbitrárias por parte dos agentes reguladores do sistema bancário, etc. Portanto, a questão do aluguel e dos juros não segue a lógica que o Marx colocou no Capital e começa a ter uma dança para a sua própria música, digamos assim. Isso pôs um problema para a análise de Marx, que ele, na realidade, não resolveu no volume 3. Mas ele abordou o problema de como interpretar da melhor maneira possível a maneira com que a extração dos juros e dos aluguéis estão se tornando cada vez mais prominentes agora na sociedade em que vivemos e do que a extração da riqueza do processo de produção. A segunda pergunta tratava com a efemeralidade dos movimentos que emergiram. Eu acho que essa é uma característica clara. Nós já vimos isso nos últimos 15 anos. Os movimentos vão e vêm de uma maneira muito rápida, algumas vezes de uma maneira bastante eficaz e dramática. E se eu tivesse uma solução e tivesse montado tudo e fizesse revolução, eu já teria feito isso, eu não estaria sentado aqui. Portanto, este é um problema geral e é um para o qual eu não tenho uma solução ainda específica. E exatamente como eu não sou um organizador, eu tenho uma dificuldade em organizar minha própria vida. Se me deixarem sozinho, eu me perco aqui no Brasil já. Então, organizar tudo isso, eu acredito que seja um tipo de problema significativo para termos uma continuidade, mas eu acredito que nisso a continuidade também tem que ser garantida através de uma reflexão teórica adequada. E uma das críticas que eu talvez tenha para alguns dos meus colegas marxistas, que tudo que eles querem fazer é falar sobre a teoria do lucro, alguma coisa desse tipo, ao invés de falar sobre como nós vamos refletir em termos das situações teóricas em que nos encontramos e quais são as nossas possíveis respostas. Porque, na realidade, dizer que tudo acontece e que é culpa do lucro e não fazer nada a respeito não resolve nada. Nós só vamos esperar que a situação piore cada vez mais. Portanto, eu acredito que esse tipo de investigação mais profunda da relação entre movimentos sociais e os atores dentro dos movimentos sociais, onde o valor está sendo produzido e como está sendo produzido. Existe uma tendência para os marxistas pensarem sobre o proletariado como sendo a pessoa que faz carros ou alguma coisa desse tipo,
mas eu tento indicar que as pessoas que fazem hambúrgueres, porque quando você faz carro você produz valor e quando você faz um hambúrguer não está. Eu acredito que fazer hambúrgueres é tão produtivo, produz tanto valor quanto a produção de carros. E na verdade os trabalhadores do McDonald's são produtores de valor também e portanto temos que pensar sobre a organização dos trabalhadores do McDonald's, não? E eles estão se organizando, é muito interessante. O que leva à questão sobre tecnologias, que a tecnologia de organizar os trabalhadores do McDonald's está sendo fornecida gratuitamente e é aqui novamente que o negócio do desenvolvimento de software livre está sendo proporcionado pela comunidade de desenvolvimento de software livre e colocando os trabalhadores nas diferentes cidades dos Estados Unidos em contato uns com os outros. Então, se eles decidirem não aparecer para trabalhar e ter uma greve no McDonald's, vai acontecer em várias cidades simultaneamente. E isso tem um impacto interessante porque se os trabalhadores do McDonald's saírem em apenas uma cidade, como Detroit ou alguma coisa assim, talvez chegue na imprensa local. Mas quando eles entrarem em greve em 50, 60 cidades simultaneamente, exatamente no mesmo momento, na mesma hora, as pessoas não perceberam. E aí você vai querer saber o que é que eles estão exigindo, melhores salários, melhores condições de trabalho e coisas do tipo. Portanto, as novas tecnologias têm uma capacidade de uso, mas novamente depende da disponibilidade da mão de obra gratuita que vai fazer a proporção vai proporcionar essa rede de comunicação que seja sólida e segura e que pode daí ser utilizada para desenvolver o seu ativismo. A pergunta quanto ao dólar e a posição do dinheiro na sociedade, essa é uma questão bastante vital e é um fato do imperialismo americano que o poder americano do dólar, que é a moeda de reserva mundial, que equivale a deter o poder, e eles usam esse poder de uma maneira bastante sem pensar e para seu próprio proveito e defendem o seu direito de fazer isso. Porém, a questão do dinheiro é o seguinte, e o Marx indicou isso, ele disse que quando você está enfrentando uma situação que você queria ter um acúmulo infinito de capital, que forma de capital seria possível ser acumulado sem nenhuma limitação? E a única resposta para isso é dinheiro. Você pode acrescentar zeros ao estoque de dinheiro, e é isso que estamos fazendo de muitas maneiras, é acrescentar dinheiros para o suprimento de dinheiro. E o fato de que eu acredito que seja muito importante reconhecer que o que está acontecendo no sistema global financeiro desde a década de 70 é a criação de um mundo totalmente diferente. E esse mundo totalmente diferente de criação monetária levou a uma questão de até que ponto o mundo está sobrevivendo em cima da criação de formas fictícias de capital e de dinheiro e que são realizados com poder econômico monetário. Portanto, essa é a crítica do dinheiro no momento, que é um assunto muito importante e que devemos estar prestando muito mais atenção e está muito conectado com a questão do poder imperial e o que o imperialismo americano tem condições de ser e fazer. Eu já mencionei alguma coisa sobre a tecnologia e acredito que as novas tecnologias, na realidade, estão trazendo possibilidades de novas configurações, mas existe algo. Percebam algo sobre as formas ocultas de exploração que ocorrem. Pergunte-se quem cria valor no Google. A resposta é nós mesmos. Nós fornecemos o valor que cria o valor do Google. E quem é que se apropria do valor do Google? Vocês? Não. Os donos do Google, que extraem o aluguel do nosso trabalho. E isso é bastante interessante. Nós estamos tendo cada vez mais de elementos desse tipo, onde nós somos aqueles que estão produzindo valor. É isso que a inteligência artificial é. Você vai para o aeroporto, você faz o seu próprio check-in, você vai no supermercado nos Estados Unidos e você faz a sua própria compra. E nós estamos falando cada vez mais do trabalho, o que na realidade é trabalho produtivo. Mas nós não estamos sendo remunerados para isso. E na realidade nós estamos engajando em cada vez mais trabalho
não remunerado, do qual as pessoas estão extraindo valor, dinheiro. Portanto, as pessoas que tocam Facebook, Google, LinkedIn, eles estão extraindo valor, são todos bilionários e estão extraindo grandes quantidades de aluguel, entre aspas, do meu trabalho, do seu trabalho, e vocês deviam pensar em termos de que tal se o Google nos pagasse um pouco ao invés de nós estamos gerando e trabalhando de graça para o Google. Portanto, a tecnologia é muito interessante e tem uma indicação bastante interessante, especialmente para essa tecnologia cognitiva, o valor cognitivo e assim por diante. Eu acredito que isso seja uma área bastante significativa de pesquisa e de questionamento. A última pergunta foi sobre alimentação local e eu tenho muita simpatia para movimentos para tentar criar, dentro do possível, suprimento de alimentos autossustentáveis. E parece ser maluco uma situação onde, para poder ter câmbio, você usa recursos agrícolas para mandar rosas para a cidade de Nova York e depois usa a sua terra e sua água de uma maneira que você tem que importar alimento de outro lugar, quando você poderia ser autossustentável em alimentos. Eu acredito que esse é o tipo de mundo maluco em que vivemos, onde muitas práticas agrícolas são orientadas para a exportação e para o valor de câmbio, que não estamos mais procurando a criação de um suprimento de alimentos locais de uma forma sustentável. Eu não gosto muito da palavra sustentável, porque, na verdade, eu gosto porque quem é que pode ser a favor de não ser sustentável? Mas, ao trabalhar com um suprimento de abastecimento local de alimentos, parece ser uma boa ideia até o ponto em que possa funcionar, mas eu discordo com aqueles que acham que você pode ser autossuficiente em nível local. Uma das coisas boas que o capital fez foi eliminar a possibilidade da fome global. Já houve fomes globais sob o capitalismo, mas é porque o capitalismo não foi deixado trabalhar. Na realidade, é o fato de que tudo está ligado junto no mundo e, portanto, a falha de uma safra aqui pode ser compensada por uma abundância numa safra em outro lugar. Isso traz um grande benefício para a comunidade global como um todo. Portanto, tentar reverter tudo isso e voltar à autossuficiência local, e para alguém que faz trabalho agrícola de vez em quando e sofre a crise que vem quando as formigas comem toda a sua plantação, e você vai ter um problema de verdade e vai ter que achar um abastecimento de outro lugar para os seus alimentos. Portanto, acredito que algumas vezes essa coisa o pêndulo pode ir longe demais para um lado, e a ideia de ser autossuficiente não deve ser algo que temos que defender. Nós temos que ir muito mais em direção ao suprimento local e perder um pouco dessa orientação para exportação de produtos agrícolas, mas e como forma de conseguir divisas internacionais, mas não é a solução. Portanto, eu não ouvi toda a pergunta, portanto, eu acredito que esse é o comentário que eu consegui fazer. Então, acredito que é isso. Muito obrigado a todos.